Antes de começar o vídeo, quero avisar você que os membros do canal têm acesso antecipado aos vídeos novos e sem anúncios, além de participarem da live exclusiva que vai rolar no dia 6 de setembro. Então não perde tempo e apoie o canal no Seja Membro, é o preço de um refri. O Japão entrou em colapso e o caçador de Rank S Yuri Orloff chega cobrando muito dinheiro para erguer uma barreira que tranca o portal de Rank S. Ele é um salvador arrogante que paralisa até caçadores de Rank S só para provar o seu poder, enquanto políticos e guildas negociam Jinwo volta ao templo de Quaternon, o covil duplo. Ele enfrenta as estátuas e também o arquiteto. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes, e se você já viu os episódios anteriores de Solo Leveling aqui no canal e quer ir direto pro 6, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, já clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. 3,6 bilhões de dólares por ano, 10 milhões por dia, esse é o preço de Yuri Orloff para bloquear o portal por quanto tempo o Japão quiser. Reiji Sugimoto, que é o novo líder da guilda Drowsword, fica surpreso com esse valor, e Yuri diz que esse é o preço para que os japoneses possam salvar o seu país. Comparado ao Thomas Andre, esse preço é bem menor, Thomas cobraria 36 trilhões. Yuri pergunta se os caçadores do Japão queriam salvar o seu país, ou se eles iriam desistir de tudo por ser muito dinheiro. Estão mesmo em posição para escolher entre duas opções. A situação de vocês não é boa o bastante, nem para lamber os meus pés e implorar por ajuda. Reiji Sugimoto diz que Yuri tem confiança em suas habilidades. Ele responde que sim, seria melhor do que eles contratarem centenas de pessoas para ficar lá esperando a quebra de dungeon. Precisam mesmo pensar nisso? Kanai Tawaka e Minoru Hoshino ficam em alerta. Apesar de não entenderem russo, eles compreendem que Yuri estava menosprezando o Japão. Porém, após mostrarem sua aura mágica, de repente eles são paralisados. Esse é o poder de Yuri. Ele criou uma barreira e os caçadores não poderiam mais se mexer sem a sua permissão. Ele os desafia a saírem de lá se conseguirem. Os caçadores de Rank S ficam assustados. Eles não entendem como outro Rank S poderia restringir seus movimentos. Era como se estivessem acorrentados. Yuri Orloff dizia: eu vou trancar o portal de Rank S e colocar a vida de vocês em risco. O que acham? É um acordo bom para vocês? Reiji confirmou as habilidades do caçador, mas não tinha certeza se o governo irá aprovar tanta verba assim. Ou melhor, ele precisa convencê-los a aprovar. Reiji acredita que o melhor a se fazer era acreditar nesse cara. Enquanto isso, na Coreia, Sung se preparava para sair. Ele avisa sua mãe que logo estaria de volta. Sua mãe então pergunta se não precisaria se preocupar com isso. Sung fica surpreso, mas responde que não, era apenas uma reunião. Logo ele voltaria. Sung se despede de sua mãe. Faltava apenas um minuto para ele poder abrir o templo de Quaternon. Agora a localização do portal em que a chave poderá ser usada foi liberada. Sung então vai até o local. Aquela era a escola de sua irmã. O lugar estava interditado e outro portal se abriu naquele lugar. Os inspetores da associação se perguntavam como isso seria possível. Sung então se aproxima. Um dos inspetores tenta pará-lo, mas ao ver que era Sung Jinwo, aquela pessoa se surpreende. Sung pergunta quanto tempo esse portal estava ali e a mulher responde que fazem 3 dias. Sung foi enganado. O sistema informou para ele quando a chave poderia ser usada e não quando o portal foi criado. Ele não sabia que já se passaram 3 dias. Esse portal é de Rank C, ele não possui um rank alto, mas mesmo assim, Sung pergunta se os caçadores já entraram. A mulher responde que sim, fazem 2 horas. Jinwo então avisa que deveriam parar a raid agora mesmo. A mulher fica surpresa, a medição de poder do portal era de Rank C. Porém Sung fala que os caçadores estão em perigo. Se não parar todos agora, eles irão morrer. A mulher não entende como Jinwo poderia saber disso, porque todos iriam morrer. Ela não entendia o que estava acontecendo e queria explicações. O caçador de Rank S entra no portal, não há tempo para explicações. Ele diz que irá retirar os caçadores de dentro daquele lugar. Dentro daquele lugar vemos vários corpos de monstros que foram derrotados. Porém os caçadores haviam chegado até uma porta. Eles se perguntam se esse é o salão do boss, mas por que não estava abrindo? O que devem fazer agora? Magia não faz sequer um arranhão nas portas. Eles vieram até ali apenas para voltar, e de repente Sung Jinwo aparece. Ele diz que aquilo era uma armadilha. Os caçadores se assustam. Eles perguntam quem seria esse cara, e Sung responde que é um sobrevivente do covil duplo. Um dos caçadores o reconhece. Esse cara é o caçador Sung Jinwo.
Jin-woo. É ele mesmo, Sun Jin-woo, Rank S. Jin-woo revela que aquele lugar é muito perigoso. Ele vai cuidar das coisas a partir de agora, então os outros caçadores deveriam sair. Sung percebe que o portão não abre, provavelmente teria alguma magia. O sistema então avisa: as portas do templo de Caternum estão fechadas, por favor, use a chave. Sung percebe que é diferente de antes, então é por isso que ele precisa utilizar a chave. Sung então abre as portas do covil duplo. Os outros caçadores ficam surpresos e se perguntam como ele fez isso. Eles não conseguiram abrir aquelas portas de maneira alguma. Um dos caçadores pede licença. Ele diz para Sung que aquela dungeon foi reservada pela sua guilda, por isso Sung não tem o direito de tirá-los dali. Os outros caçadores concordam. Mesmo Sung sendo um caçador de Rank S, ele não poderia fazer isso. Sung então responde: não vou impedir vocês. Se alguém quiser entrar, vá em frente. Um caçador então avança, porém ele não possui uma chave e por isso o sistema nega o seu acesso. Uma das estátuas avança rapidamente para matar aquele homem, porém Sun Jin-woo puxa no último instante. O golpe da estátua atinge o chão, causando assim uma grande explosão. Sung salva a vida do caçador, que era de rank baixo, e pergunta se eles ainda querem entrar. Tudo dentro daquele lugar funciona assim. Escutem bem, saiam daqui e contatem a associação de caçadores. Há um covil duplo nesta dungeon. Sun Jin-woo finalmente entra e os portões do salão se fecham. As tochas se acendem e vemos as estátuas de pedra daquele salão. Os cavaleiros, os músicos e a estátua que carrega as regras daquele lugar. Porém no centro está a estátua de Deus, sentada em seu trono. Foi aqui que tudo começou. Esse é o mesmo covil duplo, onde Sun Jin-woo conseguiu os seus poderes. Ele está naquele lugar mais uma vez. Agora ele pode sentir. Essas estátuas não são inimigos e nem mesmo criaturas. São apenas marionetes de um outro ser. Tem algo nesse salão que exala muita mana. Você era o verdadeiro. Os olhos da estátua de Deus começam a brilhar e Sung continua: vai ficar aí calado porque não me responde. Acho que já está na hora de falar algo, não é? Sun Jin-woo fica na frente da estátua que carrega os mandamentos daquele lugar e vemos que um sorriso diabólico com olhos brilhantes aparece por baixo de seu capuz. Aquele ser era o verdadeiro inimigo do covil duplo e sorrindo ele dizia: finalmente você chegou até aqui. Está gostando da história? Então antes de continuar, já vai clicando no gostei e deixe um comentário aqui no vídeo. Responde aí qual o seu caçador preferido de Solo Leveling. E agora bora voltar para a história. O caçador de Rank S Yuri Orlov chega até o Japão. Ele é um caçador russo de Rank S especializado em magia de suporte, especialmente em barreiras. Yuri irá criar uma barreira para bloquear o portal de Rank S que está em Tóquio. Com isso ele poderia segurar uma quebra de dungeon por quanto tempo o Japão quisesse. Ele chega no aeroporto do país como se fosse uma celebridade. Vários repórteres e pessoas tiravam fotos do caçador. A imprensa queria entrevistá-lo e perguntavam como ele irá bloquear o portal de Rank S. Yuri diz que fará da mesma forma que fez com os outros portais, criando um círculo mágico gigante ao redor do portal, e então tudo estará pronto depois que ele injetar sua mana nesse círculo. O que quer que esteja dentro do portal não conseguirá sair de lá. Os repórteres ficam surpresos. Yuri estava dizendo que conseguia bloquear um portal de Rank S sozinho. Eles perguntam: tem algo a dizer para as pessoas que acreditam ser difícil de acreditar nisso? Yuri então revela que é impossível manter essa barreira apenas com sua mana. Porém esse tipo de barreira que ele utiliza absorve a mana dos arredores para se sustentar. Então se uma grande quantidade de pedras mágicas que são feitas de mana forem espalhadas ao redor de Tóquio, o círculo mágico irá absorver essa mana. É igual a ligar um carro. Quando minha barreira é ativada, ela irá absorver mana e se tornará uma muralha ainda mais resistente. Irei salvar todos vocês, então tudo o que precisam fazer é se lembrar de quem é o seu salvador. Essas são as palavras confiantes de Yuri Orlov. Gogun-hee, que é o presidente da Associação de Caçadores da Coreia, assistia àquela entrevista na televisão. Ele dizia: não sei se o Yuri Orlov
irá conseguir bloquear aquele portal de Rank S ou não, mas sei o que vai acontecer se ele falhar. Como o caçador Sun Jin-woo está indo esses dias, o inspetor Oh Jin-chul responde que ele foi até alguns portais em Seoul. Todas as áreas marcadas naquele documento são portais que a guilda Ajin de Sun Jin-woo pediu para limpar. Go-gun-hee fica impressionado com a quantidade de portais e o Oh Jin-chul diz que pode haver algum risco de conflitos, já que alguns dos distritos estão sob a jurisdição das guildas Tigre Branco, Hunters e Ceifadores. Elas estão operando na área metropolitana de Seoul. Go-gun-hee sorria. Surgiu uma nova guilda, em que apenas um membro equivale a várias guildas. O Oh Jin-chul também pensava nisso. Go-gun-hee pergunta se a guilda Ajin deu alguma explicação do porquê queriam esses portais. O inspetor responde que eles disseram que tinham um motivo pessoal e que a associação deveria confiar neles para limparem alguns portais no período de uma semana. O presidente acredita que isso não será difícil. De repente, o celular de Jin-chul começa a tocar. Go-gun-hee fala para ele atender, afinal ele teria uma reunião agora e estava de saída. O Oh Jin-chul atende e um de seus subordinados dizia: chefe, um relatório foi entregue agora. Talvez o senhor devesse dar uma olhada. Sabe a escola onde houve o portal dos orcs? Jin-chul pergunta se tem algo acontecendo naquele lugar. O seu subordinado responde que ainda não aconteceu, mas um portal apareceu nessa escola de novo. Um covil duplo foi descoberto. Jin-chul fica surpreso. Ele não acredita que esse incidente aconteceu novamente. Ele pergunta se tinham mais informações e o homem responde. Além de tudo isso, o caçador Sun Jin-woo entrou no portal. Nesse momento voltamos para o templo de Quaternon. Vemos as tochas de chamas azuis que iluminavam aquele lugar. De repente, a estátua que segura os mandamentos começa a se mover. Aquele ser bate suas asas, criando assim um poderoso vento intimidador. Porém, Sung continuava e à sua frente, encarando essa criatura. Os mandamentos do templo de Quaternon se quebram e o monstro dizia: finalmente você chegou até aqui. Sung estava surpreso. Ele pergunta se o inimigo realmente poderia quebrar os mandamentos daquele lugar tão facilmente. Parece que os mandamentos escritos não significam nada. O monstro responde que sim, claramente eles significam, porém agora eles não importam mais. Sung pergunta se foi essa criatura quem o chamou até ali, e a estátua monstruosa responde que sim. Sung queria saber se esse ser era um monstro, mas a estátua responde que essa era a pergunta errada. Ao invés de perguntar o que eu sou, deveria estar perguntando o que você é. Agora esse será o seu último teste. O inimigo bate palmas e nesse momento as estátuas dos cavaleiros começam a se movimentar. Seus olhos ficam vermelhos e o inimigo dizia: se conseguir continuar de pé após o fim desse teste, então tudo o que deseja saber será revelado. Essa será a recompensa que eu irei te dar. Todas as estátuas guerreiras daquele lugar avançam na direção de Sun Jin-woo. Sung então ativa o seu poder das sombras. Ele ordena que suas sombras saiam para lutar. Porém, o inimigo que comanda aquele lugar diz que ele não poderá lutar assim. Em um estalar de dedos, ele desfaz a magia de Sung e diz que agora estavam no meio de um teste. O sistema avisa que até o fim desse teste final, todas as habilidades de classe foram seladas. Jin-woo não poderia utilizar as suas sombras. O inimigo dizia: o que eu quero testar é você. Não tenho curiosidade alguma sobre as capacidades de seus servos. Jin-woo fica surpreso. O sistema também avisa que o uso de poções e de alguns outros itens consumíveis foram desabilitados. Os efeitos de recuperação e bônus por completar quests não serão utilizáveis até o fim do teste. Sung não poderá sair daquele salão até o fim do teste. Sung estava sendo cercado pelas estátuas. Agora ele entende, é assim que seu adversário quer jogar. Tudo o que ele preparou foi jogado no lixo em um segundo. Uma das estátuas parte para o ataque. Sung se prepara e diz em pensamentos: isso não quer dizer que eu não posso usar meu inventário, então irei derrotar todos com a minha própria força. A lâmina de pedra se aproxima de Sung. Ele consegue se esquivar no último instante. E além disso, Sun Jin-woo segura aquela lâmina e com um golpe ele quebra aquela arma. Sung pega a ponta daquela lâmina de pedra e joga na direção da estátua que o atacou. Ele consegue perfurar a cabeça daquela coisa, porém ainda não era o fim. A estátua conseguia se movimentar e estava prestes a retirar aquele objeto. Mas rapidamente Sun Jin-woo avança. Ele salta e com um chute consegue cravar a lâmina na cabeça do adversário.
A estátua de pedra é destruída com este golpe. Outra das estátuas aproveita o momento para atacar, utilizando um machado. Seu objetivo era atingir Sung em pleno ar. Jinwoo invoca suas adagas para se defender. Ele consegue cortar o machado de pedra com apenas um golpe de suas adagas do rei demoníaco. Jinwoo salta mais uma vez e consegue atingir a cabeça daquela estátua com as suas adagas negras. De repente, uma estátua de pedra dispara uma flecha. Aquela era a estátua de um arqueiro. Sung, com suas adagas, consegue cortar a flecha de pedra que estava em pleno ar. Ele salta e chuta a ponta daquela flecha, que volta com força total na direção do arqueiro. A estátua de pedra é atingida e sua cabeça é completamente destruída. Sung Jinwoo já conseguiu derrotar 3 estátuas em apenas um instante. Ele esteve esperando por esse momento, e enquanto destruía as outras estátuas, ele dizia: "É como se eu estivesse vivido até agora apenas por esse momento." A estátua que controla aquele lugar dizia: "Mesmo com o corpo sendo o de um humano, ele aguentou até aqui. Estou dizendo, você evoluiu muito." Aquele ser sorria. Ele sobrevoava o templo de Caternon e observava a batalha de Sung Jinwoo contra as estátuas. Uma após a outra, as estátuas de pedra caíam. Sung Jinwoo lutava ferozmente e dizia: "Agora eu posso ver o movimento das estátuas que antes pareciam se teleportar. Todas elas são fortes, mas eu consigo derrotá-las." A estátua dos mandamentos sorria. Ele diz: "Realmente você evoluiu bastante, porém ainda é cedo demais para o fim desse teste." De repente, aquele lugar estremece. Sung fica surpreso. Ele olha para trás e observa. Aquela era a gigantesca estátua de Deus que estava se levantando. A estátua de Deus era colossal. Enquanto Sung lutava contra os Cavaleiros de Pedra, agora ele terá outro inimigo para dificultar ainda mais esse teste. A estátua de Deus sorria. Agora é a hora de louvar a Deus. Vemos que as estátuas dos mandamentos revelam parcialmente seu rosto. Em sua testa existe uma espécie de pedra brilhante. Ele é o verdadeiro senhor daquele lugar. Somos levados até a Associação de Caçadores Coreana. Lá o presidente Go Gun-hee estava tendo uma reunião com os caçadores japoneses. O homem que representava o Japão é ninguém menos do que Shigeo Matsumoto, o presidente da Associação Japonesa de Caçadores. Ele entrega um papel e diz: "Esse é o documento que entrega a posse da pedra mágica da ilha Jeju." Go Gun-hee fica surpreso. Isso era algo repentino. Matsumoto responde: "Em troca disso, eu gostaria de contratar o caçador Sung Jinwoo." Go Gun-hee sorri. Ele responde que infelizmente Sung não faz parte da Associação de Caçadores. Matsumoto estava ciente disso. Entretanto, não há uma forma de entrar em contato com ele sem ser pela associação. Ele não estava pedindo para tratar isso diretamente com Jinwoo, mas sim pedia pela chance de negociar com ele. Go Gun-hee fica surpreso. O Japão estava abrindo mão de algo tão valioso apenas para tentar a sua sorte. Ele está dizendo que ninguém mais pode bloquear os portais de Rank S agora que perderam o Goto Ryuji. Se levarmos o valor do caçador Sung Jinwoo em conta, não parece ser um mau negócio, mas Go Gun-hee sorri. Ele gostaria de conversar em particular com Matsumoto, sem a participação dos tradutores que os acompanhavam. Matsumoto fica surpreso. Esse tempo todo, Go Gun-hee sabia falar japonês. O presidente da Associação Coreana responde que seu pai trabalhou no Japão por algum tempo, quando ele ainda era criança. Presidente Matsumoto, se estiver planejando algo ruim novamente, é melhor que pare agora. Shigeo Matsumoto pergunta do que Go Gun-hee estava falando. O presidente coreano ouviu rumores que Matsumoto se tornou inimigo da guilda Drowsword. Shigeo fica furioso, mas Go Gun-hee dizia: "Eu ouvi uma conversa que a guilda Drowsword recusou os fundos de auxílio da Associação Japonesa de Caçadores. Além disso, eles aceitaram ser financiados por ele de forma privada. Só isso já é o bastante para pensar nisso." A guilda Drowsword é basicamente uma das principais guildas da Associação Japonesa. Antes disso, você conseguiria reunir vários caçadores de Rank S usando Goto Ryuji como líder, mas isso provavelmente se tornou mais difícil de se fazer agora, já que a guilda Drowsword entrou em colapso. Você provavelmente ficou ocupado competindo com outras guildas e seu controle sobre a associação enfraqueceu.
não é mesmo? Se não conseguirem bloquear o portal dessa vez, toda a responsabilidade será sua, presidente Matsumoto. O presidente da associação japonesa fica surpreso com aquelas palavras, e Gogun-Rei continuava. Suas intenções eram ruins, mas Goto certamente era um caçador que representava uma nação. A responsabilidade de tirar Goto Ryuji da guilda Drowsworld, a responsabilidade de não ser capaz de controlar sua própria guilda e acabar fazendo com que ela se separe, e a responsabilidade de tentar aplicar golpes. Nesse momento, o presidente da associação coreana coloca em cima da mesa um objeto. Shigeo fica surpreso ao ver aquilo. Isso é a caixa preta dos comunicadores japoneses utilizados na raid da ilha Jeju. O grupo de Goto estava utilizando esses comunicadores. Gogun-Rei fica furioso, seus olhos brilhavam e sua aura mágica ativada. Ele dizia: "Você acha mesmo que eu não sei de tudo? Isso não é um problema do que você fará com a pedra mágica, mas se isso vier a público, seus truques acabarão se tornando um grande problema para as pessoas do seu país." Matsumoto fica assustado, ele não tinha palavras para aquilo, porém Gogun-Rei destrói a caixa preta e junto desse objeto, toda a mesa onde estavam também é quebrada pelo poder de Gogun-Rei. Além de ser o presidente da associação, ele também é um caçador de rank S, afinal. Matsumoto fica assustado e Gogun-Rei dizia: "Eu não sou tão cruel a ponto de fazer algo tão ruim. Não posso deixar a vontade de uma só pessoa fazer com que um país, ou melhor, com que toda a Ásia seja colocada em risco. Você deveria agradecer ao caçador Sung Jin-Woo." Enquanto isso, dentro do covil duplo, Sung continuava sua batalha contra as estátuas de pedra. Ele arranca a cabeça dos cavaleiros de pedra com extrema facilidade. Sung utilizava suas adagas demoníacas para poder lutar, porém quanto mais ele destruía as estátuas, mais elas se aproximavam dele. Sung acha aquilo um saco, esses caras não morrem. Jin-Woo então observa ao fundo a estátua de Deus, que concentrava em seus olhos o intenso poder mágico brilhante. Aquela estátua gigantesca estava prestes a atacar. Era tarde demais para Sung desviar. Ele então guarda suas adagas e nesse caso utiliza uma outra habilidade. Esse é o toque do dominador. Sung controla os cavaleiros de pedra para formar uma barreira de defesa. A estátua de Deus atira seu poder mágico, mas Sung se protege utilizando as estátuas dos cavaleiros. Sua habilidade toque do dominador evoluiu para sua forma final. Agora esse poder se chama autoridade do monarca. O poder da estátua de Deus era gigantesco. Ela consegue derreter facilmente o corpo das outras estátuas. Isso deu tempo para que Sung Jin-Woo conseguisse se esquivar daquele golpe no último instante. Porém, mesmo assim, ele é atingido de raspão e dizia: "Isso foi perigoso. Mesmo com a força que eu tenho, ser acertado diretamente seria perigoso." A estátua de Deus sorria e Sung dizia: "É como eu pensei, tenho que me livrar desse cara logo." Sung então se prepara, ele faz uma poderosa arrancada, sua velocidade estava insana e seu alvo era a estátua gigantesca de Deus. Aquela estátua ergue seu pé, seu objetivo é pisar em Sung Jin-Woo. A gigantesca estátua então tenta esmagá-lo. O solo é completamente destruído, porém rapidamente ela percebe um feixe de luz. Aquele era Sung Jin-Woo, que perfura o pé da estátua e sobe rapidamente na direção da sua cabeça. A estátua então prepara mais uma vez o seu poder ocular. Outro raio poderoso seria disparado. Sung continuava escalando seu corpo o mais rápido possível. Ele então tem uma ideia. Para desviar daquele raio, ele deve puxar o corpo do inimigo com o toque do dominador, enquanto utiliza sua habilidade de arrancada. Com isso, ele poderia chegar ao ponto cego do oponente. Sung então ativa o toque do dominador. Seu objetivo é chegar até o pescoço daquela estátua gigantesca. O inimigo então dispara seus raios. Aquele poder mágico gigantesco sai de seus olhos, porém Sung Jin-Woo consegue se esquivar e chega até o ponto cego do inimigo. Sung estava surpreso e dizia: "Que poder insano! Foi por pouco, mas ainda funcionou em algo desse tamanho. Parece que a habilidade melhorou muito." Sung agora estava próximo da cabeça daquela coisa. A estátua de Deus fica com medo. Sung Jin-Woo nesse momento aplica o seu corte vital. Utilizando suas adagas, ele desfere múltiplos cortes na cabeça do inimigo, mas de repente Jin-Woo fica surpreso. A cabeça daquela estátua estava intacta. O inimigo sorria, ele sofreu apenas alguns arranhões em
seu rosto. Sung fica surpreso e dizia, depois de todo esse tempo, pensar que a adaga do Rei Demônio, que pode cortar tudo, causou apenas alguns arranhões. Se eu não puder cortá-lo, vou quebrá-lo de vez. Sung então salta, ele diz que precisava mirar em apenas uma rachadura. Jinwoo se segura no rosto daquela coisa e concentra toda a sua mana no braço. Esse era um soco com toda a sua força. Jinwoo gritava, quebre! Ele desfere um soco na cabeça da estátua gigante e olhando aquela batalha, a estátua que carrega os mandamentos sorria. Ele dizia, não acreditei que você derrotaria a minha criação dessa forma. Sung Jinwoo aplicava vários socos no mesmo ponto da estátua, e a estátua de Deus estava sendo empurrada com o impacto daqueles golpes. Sung então coloca toda a sua força que ganhou, upando até o nível 103 em um único golpe. Seu braço fica coberto de mana e Sung desfere aquele soco. Uma grande explosão acontece na cabeça da estátua. O ser gigantesco começa a cair. Nesse momento percebemos que seu rosto estava completamente desfigurado. Sung finalmente derrotou a estátua de Deus que cai no chão. As outras estátuas dos cavaleiros cercam Jinwoo. Eles também avançam contra o caçador de rank S, mas nesse momento ele utiliza a autoridade do monarca. Com seu poder, Jinwoo joga todos os inimigos no chão. Agora todas as estátuas foram derrotadas. Sung anda pelo campo de batalha e dizia em pensamentos, acho que minha força aumentou um pouco nessa luta. A estátua dos mandamentos então se aproxima e batendo palmas ele dizia, mas que incrível. Sung pede para que aquela coisa cumpra com o que prometeu. Ele deve saber da verdade, porém o inimigo revela que o teste ainda não acabou. Veja bem, eu ainda estou bem na sua frente. Não estou, eu sou o seu teste final. Sung Jinwoo recebe uma quest de emergência caso não consiga derrotar o seu oponente no tempo de 10 minutos. O seu coração irá parar de bater. Sung então pergunta, quem diabos é você de verdade? Nesse momento o sistema responde Jinwoo, acredito que já lhe disse que essa era uma pergunta tola, mas tudo bem, eu irei te responder o que sou eu. A estátua sorri e então completa, eu sou o arquiteto e espero que a resposta... Vemos o portal que se abriu na escola de Jinha. Aquele é o covil duplo, onde Sung Jinwoo está. Os agentes da associação estão ali e de repente vemos que Wo Jinchul, o inspetor-chefe do departamento, estava chegando no local. Ele utilizava sua armadura de batalha. Seu objetivo é entrar naquele portal. Wo Jinchul trouxe 7 caçadores de elite da associação para poder acompanhá-lo. Ele sabe que esses caçadores não serão de grande ajuda para o caçador Sung Jinwoo e eles estão ali apenas para o caso de haver algum problema. Ao se aproximar do portal, Jinchul se assusta. Os outros caçadores perguntam o que aconteceu. O Jinchul estava suando frio. Ele pergunta como os outros não sentiram isso, esse frio na espinha. A tempestade mágica terrível que estava acontecendo dentro daquele portal. É como se a morte estivesse prestes a cortar os seus pescoços. O Jinchul pergunta se tem alguma guilda grande por perto, se preparando para uma raid. Os outros caçadores respondem que sim, a guilda Hunters estava se preparando. Jinchul pergunta sobre os 2 caçadores de rank S dessa guilda, e é confirmado que Cho Jong-in e Cha Ha-in irão participar da raid. Jinchul então ordena, façam um pedido de emergência para a guilda Hunters cooperar conosco. Jinchul se perguntava o que diabos realmente era o caçador Sung Jinwoo. Enquanto isso, no templo de Caternon, vemos o arquiteto. Suas 6 asas rapidamente se transformavam em 6 braços de pedra. Sung observava, e o arquiteto, sorrindo, parte para o ataque. Ele era rápido, e em um piscar de olhos, já estava próximo de Jinwoo. Nesse momento, ele ataca com um soco triplo. Sung tenta se defender, mas é atingido por aqueles 3 golpes que são simultâneos. Ele é jogado na parede com toda a força, causando assim uma grande explosão, e algo realmente assustador acontece. Sung Jinwoo cospe sangue, ele sentia a dor daquele golpe. Sung estava surpreso, ele percebe o arquiteto avançando novamente, mas dessa vez Jinwoo consegue fugir a tempo. O primeiro ataque do arquiteto passa direto, mas outros 2 socos estavam prestes a acertar o caçador de rank S. Aqueles socos desferidos com os braços que saem das costas do arquiteto realmente eram poderosos. Todo o templo de Caternon estava sendo destruído pelo impacto de seus golpes.
O arquiteto sorria, mas de repente ele se surpreende. Sung Jin-woo estava vivo. Ele conseguiu conter os seus ataques. Mesmo estando completamente ferido, os olhos de Sung brilhavam. O arquiteto sorria e dizia: mas que surpresa, você está superando as minhas expectativas. Nesse momento, Sung é atingido por um soco, porém no segundo ataque, ele consegue se esquivar. O golpe o atinge de raspão e vemos o sangue de Sung Jin-woo escorrendo. Mas essa foi a oportunidade perfeita para ele acertar o primeiro golpe no inimigo. Sung Jin-woo atinge o rosto do arquiteto com um poderoso soco direto. O arquiteto é jogado para trás. Ele dizia: quem diria que uma luta contra um humano seria tão interessante? Não pensei sequer uma vez em toda a minha vida que um humano seria um oponente digno. Mas que interessante. Nesse momento percebemos que o soco de Jin-woo quebrou um pouco do rosto de pedra do inimigo. Porém, aos poucos, sua verdadeira forma parecia estar sendo revelada. O arquiteto se prepara e Sung dizia: ele me chamou aqui depois que eu cheguei no nível 101. Deve achar que esse tipo de ataque é o bastante para me derrotar, mas eu consigo. Arquiteto, você ainda não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Por que criou o sistema e por que fui escolhido como um jogador? O que está acontecendo com o mundo? Sung Jin-woo estava coberto de sangue, um de seus olhos estava completamente vermelho. O arquiteto avança rapidamente sobre ele e diz: você quer uma resposta? Entendo. Deve estar pensando que suas perguntas não serão respondidas se me matar. Sung Jin-woo começa a correr. Ataques corpo a corpo são inúteis. Sendo assim, ele irá testar algo. Ele ativa a autoridade do monarca, mas o arquiteto diz que era inútil tentar atacá-lo de longe. Ele também ativa um poder semelhante em sua mão. Naquele momento vemos que as duas habilidades invisíveis estavam se chocando, criando uma bolha de impacto que empurra os dois para trás. Sung estava surpreso. O inimigo podia utilizar as mesmas habilidades que ele. Isso quer dizer que ataques a longa distância são inúteis também. O arquiteto sorria. Ele diz que não importa se você conseguir me matar ou não. A resposta que irá receber já foi definida desde o momento que eu planejei tudo isso. O arquiteto utiliza o seu poder, que é semelhante à autoridade do monarca de Sung Jin-woo. Ele consegue controlar as armas das outras estátuas que foram destruídas. Aqueles objetos são atraídos até o arquiteto. Com seus 8 braços, ele segura cada uma daquelas armas, machados, lanças e espadas. Ele estava preparado para lutar. Sung então invoca suas adagas negras do Rei Demônio. Ele pergunta: como conseguiu planejar tudo isso? E como conseguiu me dar esse tipo de poder? O arquiteto então revela: eu não o escolhi. Pelo contrário, eu fui apenas o arquiteto do sistema de fortalecimento de jogadores. Meu plano é perfeito. Sung dizia em pensamentos: não tenho muito tempo sobrando. Não tenho outra escolha senão atacá-lo diretamente. O arquiteto avança para atacar. Ele diz que ambos devem lutar até que o tempo se esgote. Ele salta para atingir Sung com suas armas, mas Jin-woo consegue se esquivar no último instante. O arquiteto atinge o chão, mas ele não para de perseguir o caçador de rank S. Ele tenta cortar o caçador Sung Jin-woo com as suas armas, mas nenhum desses ataques conseguia atingi-lo. Sung dizia em pensamentos: mas o que é isso? Meus sentidos estão ficando mais afiados. Eu consigo ver espada, lança, clava, martelo e machado. Sinto que consigo prever os ataques dele. Sung Jin-woo desvia de cada golpe. Nenhuma das armas inimigas consegue atingir o seu corpo. O arquiteto começa a ficar preocupado e dizia em pensamentos: ele está bloqueando e desviando dos meus ataques com sua própria força e ainda está ficando mais rápido. Sung Jin-woo avança na direção do inimigo com um ataque de suas adagas. Ele consegue arrancar um dos braços do arquiteto que dizia: mesmo sendo um corpo falso, é impressionante que tenha conseguido me ferir. Entendo, houve um motivo para você ter sido escolhido. É só um pouco, mas ele também tem aquilo. Sung Jin-woo estava furioso. O seu olhar assusta o arquiteto que grita: você é só um humano, como ousa? Faltavam 3 minutos e 45 segundos para o tempo acabar. Algumas estátuas de cavaleiros começam a se levantar novamente. Até mesmo a estátua de Deus, que foi derrotada, se levanta. Sung Jin-woo avança sem pensar 2 vezes. Ele tem pouco mais de 3 minutos para derrotar o inimigo. A habilidade Autoridade do Monarca é ativada. Sung atinge o chão e com o impacto ele lança todas as estátuas de cavaleiros para longe. Depois disso, Jin-woo continua avançando, mas a estátua de Deus desfere um soco. Ele tenta acertar Sung Jin-woo, mas o caçador
caçador consegue se esquivar. Ele aproveita a chance para avançar na direção do arquiteto. Sung começa a atacá-lo com suas adagas. As outras estátuas se aproximam, mas Sung já havia cortado mais alguns braços do inimigo. Porém, de repente, Sung é atingido por um ataque da espada do arquiteto. Ele fica sem reação e logo em seguida, seu ombro é atingido por um golpe de escudo. Aquela estátua era a mesma do escudeiro que arrancou a sua perna quando Sung era o caçador mais fraco da Coreia. Sung fica surpreso, ele estava furioso ao se lembrar que esse escudeiro era o mesmo daquela vez. Nesse momento, Jin-woo salta e com apenas uma cotovelada, ele atinge a cabeça da estátua e destrói completamente o seu corpo. O arquiteto fica assustado e Jin-woo mais uma vez o ataca. Dessa vez, outros braços do arquiteto são cortados e uma grande explosão acontece no templo de Caternon. Faltava pouco mais de 2 minutos para o tempo acabar, mas Sung havia conseguido derrotar o inimigo. Ele coloca sua adaga negra no pescoço daquele ser e o arquiteto dizia: "Eu perdi, o teste acabou." Sung Jin-woo conseguiu derrotar o arquiteto. Ele venceu o ser que criou todo aquele templo e também o sistema utilizado por Sung para subir de nível. Porém, muitos outros mistérios cercam o arquiteto. Quem realmente ele é de verdade? Qual o seu propósito? E por que Sung Jin-woo foi escolhido? Está gostando do vídeo? Então deixe seu gostei. E continuando, o arquiteto aponta para Sung Jin-woo e diz: "A resposta está dentro de você." Uma mensagem do sistema aparece. As memórias dentro de Sung serão liberadas se ele aceitar. O arquiteto diz que a escolha do caçador de Rank S. Jin-woo fica apreensivo. O que seriam essas memórias? Ele então responde que sim. Sung Jin-woo aceita. As memórias então são liberadas nesse momento. Uma intensa luz toma conta daquele lugar. De repente, tudo fica escuro. Sung Jin-woo é levado para outro lugar, em um outro mundo, onde vemos uma horda de monstros avançando. Aquele era um verdadeiro exército, e Sung estava ali, como se fosse um espírito, observando aquelas memórias do passado. Ele se perguntava: mas o que é isso? Tem tantos monstros aqui. De repente os monstros param seu avanço. Eles olham para cima. Sung se pergunta para onde eles estavam olhando. Sung também olha para cima e nesse momento ele se assusta. Aqueles são vários portais que apareceram no céu. Sung estava surpreso. Aquele lugar possui um céu escuro e inúmeros monstros. Aquele lugar definitivamente não era a Terra. Elfos de gelo, orques superiores, goblins, seres gigantescos e inúmeros outros monstros. Se todos eles passassem por um portal de uma só vez, os humanos não teriam chance alguma. Mas se não for contra os humanos, que eles estão se preparando para lutar. De repente os portais começam a brilhar, eles estavam sendo quebrados. Essa é uma quebra de dungeon. Sung Jin-woo irá descobrir a verdade. Com a quebra de dungeon, algo inesperado sai daqueles portais. Aqueles seres possuem asas angelicais. Sung se pergunta o que estava acontecendo. Centenas de anjos saem de dentro dos portais. Aqueles seres celestiais possuíam asas brilhantes e além da armadura que protege seus corpos, e como armas, eles empunhavam as lanças. Sung estava surpreso ao ver aquela cena. Um daqueles seres divinos segura uma trombeta. Ele então assopra aquele objeto. O som que ecoa naquele lugar significa guerra. Os monstros estavam lutando, todos juntos, contra os guerreiros prateados. Aquela era uma batalha feroz, o som das armas se chocando umas nas outras e de armaduras sendo destruídas. Os rugidos se tornaram gritos e o chão se tornou um rio de sangue. Os guerreiros prateados eram fortes e quando os monstros estavam prestes a serem aniquilados, os guerreiros que estavam os matando pararam um por um. Vemos o exército dos monstros completamente dizimado, seus corpos cobriam o chão, mas naquele momento uma sombra chega até ali. Aquele ser então ordena: ergam-se. Sung Jin-woo fica surpreso. Esse era o exército das sombras. Todos os mortos daquele lugar se erguem novamente. Eles se tornaram soldados das sombras e iriam lutar novamente contra os seres celestiais. Sung então observa o responsável por usar essa magia e se pergunta: então isso quer dizer que ele é o Monarca das Sombras? Aquele é o Monarca das Sombras original. Ele estava montado em uma espécie de cavalo das sombras e o monarca possuía uma poderosa armadura que cobria o seu corpo. Ele controlava o exército das sombras. Ainda não era o fim para os monstros que haviam morrido. Eles ganharam novos poderes através das sombras quando renasceram. Sung Jin-woo fica surpreso com a quantidade de soldados que aquele monarca das sombras poderia invocar. Ele sequer se comparava a esse cara.
Os monstros que se ergueram dos mortos correram em direção dos guerreiros alados. Aquela era uma batalha entre os guerreiros de lanças e espadas contra o exército das sombras. Os monstros das sombras eram cortados, mas facilmente se regeneravam. O exército de guerreiros prateados e o exército das sombras entraram em conflito no campo de batalha. Rugidos eram ouvidos de longe e a terra tremia. O que antes era um massacre unilateral se tornou uma guerra completa. O destino daquela guerra foi alterado por apenas um ser. O monarca das sombras invoca uma gigantesca espada negra. Ele então avança e com um único golpe consegue cortar vários inimigos. O cavalo das sombras avança contra o exército alado. Seu mestre atingia os adversários com sua lâmina negra. Velocidade e poder. Esse era o ataque do Senhor das Sombras. O monarca nesse momento utiliza sua magia. Essa é a autoridade do monarca. Nesse momento percebemos que os seres alados começam a explodir. Sung estava surpreso com o poder da autoridade do monarca. Através de sua força e regeneração, os soldados das sombras aniquilaram os inimigos. Parecia que havia acontecido uma tempestade nos lugares que o monarca passou. A vitória dos monstros e do monarca das sombras era iminente. Isso antes deles aparecerem. De repente, algo chama a atenção do monarca, mas enquanto isso, no mundo humano, vemos alguns caçadores chegando até o portão do covil duplo. Choi Jong-in, o soldado supremo, e Cha-Rain estavam ali ao lado de Wo Jin-Chu e outros caçadores de rank A. Choi Jong-in dizia, a magia é enorme. Disseram que o caçador Sung Jin-Wo estava lá dentro, não é? Wo Jin-Chu responde que sim, porém Cha-Rain identifica que essa magia gigantesca não é do caçador Sung Jin-Wo. Então de quem deve ser? Choi dizia, um covil duplo, parece que vamos conseguir confirmar os rumores. E estamos devendo uma para o caçador Sung Jin-Wo. Wo Jin-Chu se lembra da conversa que teve com Sung há algum tempo atrás. O caçador de rank S revelou que não foi ele quem fechou a dungeon do covil duplo na primeira vez. Então por que ele voltou até esse lugar? Não posso dizer que foi uma coincidência. De repente, as portas daquele lugar se abrem. Choi Jong-in fica perplexo. Ele se pergunta o que diabos aconteceu naquele lugar. Que lugar era esse? Vemos várias estátuas despedaçadas e a estátua de Deus caída em um canto. Wo Jin-Chu dizia, estava mesmo aqui, e pensar que havia mesmo estátuas. E também uma estátua de um Deus. De repente ouvimos a voz do arquiteto que dizia, mas o que é isso? Eu não convidei nenhum humano para este lugar. Que reviravolta inesperada. O arquiteto se levanta novamente. Em suas costas, ele ainda possuía um braço. E dessa vez, queria derrotar os caçadores que invadiram. Os caçadores de rank A da Guilda Hunters ficam assustados. Eles diziam, um monstro que pode falar? Eu ouvi errado. Esse é um monstro que consegue falar o idioma humano. O arquiteto sorri e então responde, silêncio, e pensar que iriam interromper o descanso do rei. As pessoas se perguntam o que ele queria dizer com o rei, e vemos Sung Jin-Wo de pé. Ele estava paralisado e uma aura mágica envolvia seu corpo. Os olhos de Sung brilhavam. Ele estava revivendo aquelas lembranças do passado. Os caçadores de rank A se perguntam o que Sung Jin-Wo fazia ali parado. E de repente um deles é atingido, seu corpo é cortado. Vários caçadores de rank A são cortados naquele momento. Esse era um poderoso ataque do arquiteto. Cha-Rain estava surpresa, seus olhos brilhavam. Ela tentava acompanhar os movimentos daquela criatura. O arquiteto, após cortar os caçadores, dizia, vocês servirão como primeiro sacrifício ao rei. Esse vilão irá matar todos os caçadores que estão ali presentes para prestar oferendas ao monarca das sombras, Sung Jin-Wo. Vemos o monarca das sombras original. Ele havia acabado de derrotar o exército de guerreiros alados. Sung Jin-Wo observava todos os acontecimentos dessas memórias que foram ativadas. E de repente, dois portais gigantescos se abrem na frente do monarca. Um dos portais era azul e o outro era vermelho. Naquele instante, vemos várias bandeiras saindo dos portais. Os porta-bandeiras carregavam estandartes dos outros monarcas. Do portal azul, vemos sair um exército gigantesco de demônios que se aproximava. À frente deles estava seu líder, Baran.
Sung Jinwoo reconhece aqueles estandartes que são demoníacos. Esses eram os clãs Ricado, Paitos, Garshi e o clã Hadir, que a Exil faz parte. Do Portal Vermelho, vemos sair uma poderosa fera, um lobo branco gigantesco de olhos vermelhos. À sua volta estava um exército de monstros e feras que também avançava. Esse é o monarca das presas, Rakan. Rakan e Baran se aproximam. Eles encaram o monarca das sombras, que estava em seu cavalo. Ele tentava entender o que estava acontecendo ali. Enquanto isso, no covil duplo, vemos os caçadores de rank A que foram cortados pelo arquiteto. Os healers da guilda Hunters estavam tentando curá-los o mais rápido possível. Choi Jong-in pede para que os feridos sejam levados para a retaguarda. Vemos que nesse momento as estátuas estavam se levantando, mesmo em pedaços, elas estavam prontas para lutar. Até mesmo a estátua de Deus estava se levantando e o arquiteto dizia: minhas criações irão continuar a lutar até que sejam massacradas, mas darei a honra de verem o renascimento do nosso rei. Isso é, se algum de vocês sobreviver. Os olhos da estátua de Deus começam a brilhar. Aquela coisa estava sorrindo. Choi Jong-in percebe que esse era um ataque mágico e grita para que todos desviem. A estátua de Deus dispara um poderoso raio de seus olhos. Aquele raio de magia destrói tudo o que está em seu caminho. Choi Jong-in consegue desviar. O herói de rank S concentra seu poder de fogo. Ele então dispara uma poderosa magia na cabeça daquela estátua gigante. Jong-in dizia: aproveitem essa chance para destruir as estátuas de pedra. Vemos que os outros caçadores enfrentavam as estátuas de pedra restantes. Wo Jin-chul parte para o ataque. Ele salta e desfere um poderoso soco no rosto de uma das estátuas, mas para sua surpresa, seu ataque não faz efeito algum. Wo Jin-chul nem sequer arranhou aquela coisa. Elas são mais resistentes do que ele esperava. E de repente, uma grande explosão acontece na cabeça daquela estátua. Choi Jong-in estava dando suporte e atacava com sua magia. Ele diz que a defesa dessas coisas não é normal e por isso todos deveriam tomar cuidado. Esse nível de magia não é o bastante nem para arranhá-los. Até mesmo um caçador de rank S não estava conseguindo derrotar aquelas coisas. Aparentemente as estátuas também possuem defesa contra a magia. Os caçadores de rank A diziam: Senhor Choi, a habilidade de provocar não funciona com eles, nem a habilidade avançada de telecinese. Choi Jong-in estava desesperado, afinal, eles não poderiam fazer nada contra esse inimigo. Ele olha para o lado e percebe que Sung Jinwoo ainda estava imóvel. Ele diz que precisam acordar o caçador Sung Jinwoo. Jong-in se pergunta se ele estava hipnotizado ou algo do tipo. Ele não sabe o que está havendo, mas acordá-lo é a única solução que eles possuem. Choi Jong-in então dispara uma bola de fogo na direção de Jinwoo, porém quando estava prestes a atingi-lo, seu poder de fogo é bloqueado. Jong-in fica surpreso. O arquiteto protegeu Sung Jinwoo. Ele não deve ser acordado. O arquiteto parte para o ataque e dizia: como ousam interromper o descanso do rei? Seu alvo era o mago de rank S, mas de repente, antes que possa atingi-lo, o avanço do arquiteto é parado por 3 caçadores de rank A. Wo Jin-chul e os outros conseguem contê-lo. Ele grita para a caçadora Cha-Rain: deixe isso com a gente e vá acordar o Sung Jinwoo. Cha-Rain aceita aquele plano. Ela avança rapidamente na direção de Sung. Enquanto isso, em sua mente, o jovem Sung Jinwoo revivia as memórias do monarca. Ele observa a guerra que aconteceu. O exército das sombras enfrentou o exército daqueles outros 2 monarcas. Os demônios e as feras se uniram para tentar derrotar o monarca das sombras. Sung dizia: não importava quantas vezes fossem destruídas, as sombras sempre ressurgiam. Se fosse comigo, minha mana já teria se esgotado. E pensar que ele teria mana o bastante a ponto de não acabar. Mesmo com tudo isso, os demônios e monstros que saíram dos portais estavam matando as sombras, sem se importar com mais nada. Se fosse uma simples guerra entre os monstros e os guerreiros prateados, eles nunca iriam se atacar assim. Então quer dizer que o monarca das sombras não estava do lado dos monstros? Se não for isso, então isso é uma guerra interna. Vemos que o cavalo das sombras, utilizado pelo monarca, tinha sido perfurado por lanças e espadas. Vários corpos de inimigos cobriram o chão.
Sun Jinwoo entendeu que aquela era uma guerra interna entre antigos aliados, e vemos que na frente do Monarca das Sombras estava o Rei Demônio Baran, o Monarca das Chamas Brancas, que havia sido derrotado. O Monarca das Sombras se aproxima e diz: "Parece que hoje será o dia em que nossa guerra terá um fim. O que fez vocês me traírem?" Baran sorria e responde: "Mas que pena, essa era a chance perfeita para acabar com você." O Monarca das Sombras queria saber o motivo daquela traição. Por que eles fizeram isso? Baran começa a rir e pronuncia palavras em uma língua desconhecida. O Monarca das Sombras fica surpreso e então ativa o seu poder. Aquela é a autoridade do Monarca. Ele consegue puxar o corpo de Baran até que chegue à sua mão. Ele segura no pescoço do Monarca das Chamas Brancas, que continua dizendo algo. O Monarca das Sombras então acaba matando o outro Monarca. Sun Jinwoo então percebe que conhece os olhos daquele Monarca derrotado e se pergunta onde teria os visto. O Monarca das Sombras solta o corpo do Monarca demoníaco e depois retira o seu capacete. Nesse momento, Sun Jinwoo avista a face do Rei Demônio Baran e então finalmente entende que esse é o mesmo inimigo que ele enfrentou no castelo demoníaco. Ele se pergunta por que Baran estava naquelas memórias. Sung olha as suas mãos. Ele estava no corpo do Monarca das Sombras e se pergunta quando isso aconteceu. Ele não havia percebido isso antes. Dentro de seu corpo, ele percebe que agora possui dois corações, um coração humano e um coração das sombras. De repente, uma intensa luz ilumina aquele lugar. Sung olha para trás e percebe que os seres alados, mais uma vez, estavam atacando. Nesse momento, as memórias do Monarca das Sombras se encerram. Enquanto isso, no covil duplo, Cha-Rain estava enfrentando o arquiteto. Ele diz que a caçadora era muito interessante. Ele gostaria de vê-la tentando parar seus planos. E Cha-Rain é uma espadachim. Ela utiliza suas habilidades com a espada para atacar o arquiteto. Ele consegue defender os golpes da caçadora de rank S e dizia: "É isso mesmo, tente o máximo que puder." De repente, Cha-Rain é atingida no ombro. Ela é cortada pelo inimigo. O arquiteto começa a rir e dizia: "Acabou." Então, no fim, todos foram subjugados pelo meu plano. Mas que chato. Vocês humanos são tão chatos. O que quer que façam, mesmo que tentem atrapalhar meus planos, os resultados sempre serão previsíveis. Choi Jong-in e o Odin-Chu estavam preocupados. Esse inimigo realmente é muito poderoso. Os caçadores de rank A também tentavam se defender e o arquiteto dizia: "Ações triviais são inúteis e vocês nunca conseguirão atingir resultados fora das minhas expectativas." De repente, algo atinge o rosto do arquiteto. Esse era um ataque do caçador de rank S, Choi Jong-in. O Mago de Fogo dizia: "Temos que acordar o caçador Sun Jinwoo, não tem outro jeito." Cha-Rain aproveita que o inimigo estava distraído e mesmo ferida, ela avança com toda a velocidade na direção de Jinwoo. O arquiteto, porém, era muito rápido e em um piscar de olhos já estava próximo dela. Cha-Rain consegue esquivar do ataque inimigo no último instante e o arquiteto diz que isso realmente foi impressionante, mas ele fica surpreso ao ver que uma sombra estava saindo do corpo daquela mulher. Como sabemos, Sun Jinwoo colocou seus soldados das sombras vigiando os caçadores de rank S da Coreia. Ao ver aquilo, o arquiteto dizia: "De acordo com as regras desse salão, todos os que estiverem aqui não poderão sair e ninguém pode entrar." O que quer dizer que o rei colocou um soldado em você. Como entrou aqui? Qual sua relação com Sun Jinwoo? Cha-Rain responde que ela é uma amiga de Sung. Eles são amigos e vieram salvá-lo. O arquiteto sorri. Isso queria dizer que não era da vontade do rei o que estava acontecendo. Mas tudo bem, ele dará uma chance para a caçadora. No dia de hoje, um grande monarca chegará a este mundo. Vou lhe dar a oportunidade de presenciar esse momento. Entretanto, com exceção de você, todos os outros humanos aqui morrerão. Os caçadores cercam Cha-Rain para protegê-la. As estátuas avançam sobre eles, porém algo chama a atenção do arquiteto. De repente, Sun Jinwoo surge e acerta um poderoso soco no rosto do inimigo. Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Se inscreva, deixe seu gostei e um comentário sobre qual o seu personagem favorito dessa saga. E até o próximo vídeo.